Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre Grêmio. Grêmio não tem muito o que falar, né? Principalmente sobre o Mundial que está acontecendo, que eu acho que está todo mundo acompanhando, né? Todo mundo feliz com o desempenho do Brasil, por enquanto, que está representando bem o país e a América do Sul. E vamos ver, vamos indo para ver o que acontece. Um tempo atrás eu falei que eu estava muito curioso para saber como seria o desempenho dos times brasileiros contra os europeus num lugar neutro, gramados neutros, e está indo muito bem. Eu acho que ninguém esperava um desempenho tão bom até, né? Eu tinha muita curiosidade. E agora os europeus estão dando desculpas, que está muito quente, que estão em final de temporada. Bom, mas quando acontece o campeonato mundial aqui ao fim do ano, está em final de temporada para nós. Nós jogamos 80 jogos por ano, né? Eles jogam 50. A diferença é grande. O Flamengo, principalmente o Flamengo, no jogo de ontem contra o Chelsea, 3-1, fora o baile. Mas o que me chamou bastante atenção, eu fiquei bastante feliz, assim, foi a entrevista do Bruno Henrique, que falou dos tempos de várzea dele, falou da torcida, de como eram os jogos e tal. E, nossa, eu me identifiquei muito, porque eu joguei futebol amador eu comecei futebol amador aos 14, até os 30, são 16 anos de futebol amador, fora a categoria de base, né? E o futebol amador dá uma casca enorme para o jogador, né? Porque, por exemplo, eu comecei a jogar com 14 entre caras mais velhos, né? Aliás, na época que eu jogava, na época lá dos meus 14, era muito diferente do que é hoje, assim. O futebol profissional era muito diferente. O acesso era praticamente livre, assim, nos treinos. E eu e um amigo meu da mesma idade, nós estávamos começando a jogar de chuteira, né? E a gente, com 14 anos, a gente ia para os treinos do Brasil de Pelotas e a gente ficava lá sentadinho na grade, prontinho, né? Calção, chuteira e tal. E olhando com cara de cachorro pidão pro treinador. E aí tinha uma hora que ele nos botava a jogar, 14 anos, botava a jogar no treino dos profissionais. E os caras nos enchiam a bico, né? Só de sacanagem, assim. Tipo, o que esses moleques estão fazendo aqui? Mas aí com 14 anos tu ganha jogando aos domingos, e o Bruno Henrique falou isso, era jogo aos domingos. E eu cheguei a jogar no Amador, estádio lotado, clássico com estádio lotado. É muito bom. E principalmente com torcida contra é uma delícia, assim. Isso dá uma casca enorme, assim. E o Bruno Henrique ontem entrou para mudar o jogo, né? O Flamengo perdendo 1-0, ele faz o primeiro gol, né? E depois dá a cabeçada esqueci agora, pro zagueiro do Flamengo fazer o segundo gol. Não tem muita diferença. Jogar o profissional e jogar no amador, a única diferença é o preparo físico. Mas eu, por exemplo, como era estudante, preparava super bem, tinha tempo para treinar durante a semana. Fora os jogos, né? Que era o dia inteiro jogo de futebol durante a semana. E me deu muita alegria, muita satisfação ontem em ver o Bruno Henrique falando da época de amador, porque ele saiu do amador com 22 anos para o Santos, né? Direto. E olha, e só não saem mais jogadores do amador porque os caras não se interessam em observar, né? Porque eu joguei com muita gente boa.
Enfim, mas os brasileiros estão se dando muito bem assim no Mundial, né? Eu espero que algum deles chegue longe, principalmente o Flamengo, porque para mim que é o brasileiro que joga melhor, né? Joga o futebol mais bonito, mais eficiente, mais competitivo. Vamos ver o que acontece. O Fluminense foi bem também, está indo bem. Todos estão bem, o Palmeiras. Agora os cruzamentos das quartas, eu acho que é quarta, né? Quarta de final, ou oitava. Não sei bem, mas agora é que vai começar, né? O bicho vai pegar. Para mim, o favorito ainda é o PSG. Não é um grande time, né? Embora tenha perdido o Botafogo fez uma partida perfeita contra o grande time que é o PSG. E uma coisa que me chama a atenção nesses melhores times, principalmente o PSG, que eu já acompanho desde a Champions League, o que para mim é o fundamento mais importante do futebol, que é o passe. Eles não erram passes. Isso é uma coisa que se treina. Eu não entendo por que nós aqui do Brasil não damos a importância que deve ser dada ao passe. O passe é fundamental. Eles têm habilidade, mas hoje usam muito o corpo, coisa que nós deixamos de usar aqui também. Quando eu falo em corpo, é a ginga de corpo, que para mim é um fator fundamental assim, para o bom desempenho de um jogador. Assim, a capacidade de decisão, eles têm uma capacidade de decisão muito rápida, pensam muito rápido, tem personalidade. Isso falando do PSG, né? E em geral dos melhores também. Mas o passe, eles não erram passe. E não tem medo de errar passe, de fazer o passe de 20 metros, 15, 30 metros. E com eficiência. O principal fundamento do futebol para mim é o passe. E eles têm isso muito claro, assim. E desempenham com muita eficiência também. Vamos ver. Tá muito interessante esse Mundial. E sobre o Grêmio? O Grêmio ainda está nessa mesma lenga-lenga, não contrata ninguém. Tem o Kaique, tem o zagueiro aquele que é do Botafogo, que é muito bom zagueiro, que o Grêmio está interessado, mas parece que é um pouco caro. O fato é que ainda não saiu nada, não teve nenhum negócio. O Grêmio está voltando segunda-feira para treinar e nada, nenhuma novidade. E precisa. Acho que todo gremista sabe que o Grêmio precisa de um reforço ali na zaga, um reforço no meio. O Grêmio quer um meia também, que é difícil de encontrar. No futebol brasileiro, praticamente, os meias sumiram. Não sei porquê. Eu não sei o que acontece, por que os meias sumiram no futebol brasileiro. Eu jogava de meia, por exemplo, acho muito importante um meia para o time, um armador. E o Grêmio está procurando. Parece que são 2 nomes, ninguém sabe quem é. Vamos ver. Espero que segunda-feira tenha alguma novidade na próxima semana, porque daqui a pouco está começando de novo o brasileiro, né? E o Grêmio com esse elenco vai sofrer bastante. Então é isso, pessoal. Nesse tempo de parada de brasileiro, tempo de Mundial de Clubes, vamos aguardar o reinício, né, do brasileiro, mas antes o desfecho desse campeonato que está muito interessante, o Mundial. Eu acho que vai pegar. Um abraço, pessoal. Até mais.